Oi pessoal, na aula de hoje a gente vai trabalhar um pouquinho sobre DQL dentro de banco de dados, né, que é a seleção de dados. Dentro aqui da definição, DQL ele tem a função principal, né, de fazer consulta em nossa base de dados, no nosso banco de dados. Tá? Esse comando ele tem várias cláusulas, pode usar diversos operadores lógicos, operadores relacionais, trabalha também com funções, tá? Para melhorar a nossa pesquisa no nosso banco de dados, nas tabelas cadastradas em nosso banco de dados, né? Aí dentro, os primeiros comandos, né, que a gente trabalha é o select asterisco, né, from e o nome da tabela de vocês. Aqui, né, a gente traz todos os dados cadastrados na nossa tabela. Se você precisasse fazer uma pesquisa um pouco diferente, não buscando todas as colunas da tabela, mas algumas tabelas definidas, a gente colocaria cada campo da tabela separado por vírgula, from e depois o nome da tabela. Essa é uma maneira diferente de fazer a nossa consulta. Dentro também do select, né, a gente precisa, né, em determinadas situações, buscar algo específico que está cadastrado na tabela. Aí, no caso, a gente trabalha as condições, tá? Por meio do where. Então, você vai fazer o select, o asterisco from, o nome da tabela, e aí a gente trabalha as condições. Where, quando o campo nome for igual a Fábio, ele vai retornar todos os dados que ele encontrar igual a Fábio, tá? Se vocês precisassem fazer uma pesquisa um pouco mais ampla, a gente poderia fazer dessa maneira, tá? Where, aí o nome da coluna, igual ao que você precisa, and, né, a outra coluna e a outra condição. No caso aqui, ó, os operadores relacionais são igual, maior, menor, maior ou igual, menor ou igual, é diferente. E dentro dessa consulta aqui, a gente também tem o operador lógico, que é o AND, né, o OR e o NOT. Tá? Nesse caso aqui, né, eu utilizei o AND. Também dentro de Select, a gente pode ordenar os dados que estão na tabela em ordem alfabética. Tá? Você vai lá buscar o Select, asterisco from, né, da tabela aluno, eu quero que ele classifique em ordem ascendente, né, em ordem crescente por nome. Ele vai lá, A, B, C, D, todos os nomes cadastrados, ele vai retornar em ordem alfabética. Você pode fazer isso por meio do DESC ou do ASCII, tá? O DESC é em ordem decrescente, ASCII, ordem crescente. Não há necessidade de colocar o ASCII, tá? Quando você estiver fazendo a pesquisa. Só quando você quiser que retorne em ordem decrescente, aí a gente coloca o DESC depois aqui do nome. Também a gente tem algumas funções já pré-definidas, que é o min, max, count, avg e sum. O que são, né? O que é isso? Ele vai buscar em uma tabela o menor valor, o maior valor, contar a quantidade de itens, fazer uma média ou fazer uma soma dos dados, tá? De uma tabela. Tá certo? E agora a gente vai praticar, tá? Vai fazer esse exercício aqui no Workbench. Tá? Eu tenho uma tabela chamada cargo, dentro dela eu tenho o ID, o nome e o salário. E a gente vai fazer isso aqui, ó. Vamos fazer um insert e depois um select, pra gente né, colocar em prática o que a gente viu anteriormente. Aí eu já tinha criado um banco, eu só selecionei ele, criei a tabela e fiz os inserts, tá? E vou selecionar aqui, ó, nós temos todos os dados cadastrados em nosso banco de dados. Caso você precise que ele retorne só o nome de uma coluna ou outra, a gente coloca assim, ó, nome, underline, cargo, e aí ele vai retornar aqui pra gente só o cargo. Ah, eu quero ver só o ID. Então, você coloca só o ID aqui, ó, ele vai retornar todos os IDs. Tem 26 no meu cadastrado. Ah, eu quero que me mostre o ID e o salário. Então, a gente coloca dessa maneira, tá? Se você precisasse todos os dados, você utiliza Shift, que ele mostra todas as colunas da nossa tabela. Na nossa tabela tem 3 colunas, tá? Que foi cadastrado aqui na nossa tabela, ó, ID, nome e salário. Então, a gente vai fazer as pesquisas aqui do nosso exercício. Qual o menor salário? Para a gente encontrar o menor salário,
é por meio do min. Então, a gente vai colocar select, a gente coloca o min, abre parênteses e coloca o nome da coluna que você quer encontrar o menor valor. Aí depois from e o nome da sua tabela. Aqui no caso, ele vai retornar só um valor, tá? Ele não vai retornar qual é o nome do cargo, né, que tem o menor valor, tá certo? Essa pesquisa aqui ela é mais simples, tá? Depois a gente faz uma mais avançada, mas por enquanto é só isso. Então, para encontrar o melhor valor é dessa maneira. Para fazer a soma dos salários, segue a mesma lógica, tá? Ó, vou copiar e colar aqui para a gente ir rápido. Ó, e aí eu colo aqui embaixo, onde está o min, eu vou colocar a função de soma. Ele vai retornar a soma de todos os salários que eu tenho aqui, tá? Do mesmo jeito, ó, exiba apenas o ID e o nome dos cargos, que é o que eu estava mostrando logo no início para vocês, né? Então, vou pegar esse aqui primeiro, Ctrl V, eu quero o ID, vírgula, e o nome dos cargos. Então, eu coloco a coluna aqui, nome, cargo, né? Ó, ele vai retornar o ID e o nome dos cargos que a gente tem na nossa tabela. Agora ele pede para exibir o nome dos cargos em ordem alfabética. Para fazer isso, segue a mesma lógica, tá? Ó, copiar e colar aqui. Eu quero que ele exiba o nome do cargo, né, da tabela cargo, em ordem alfabética. Então, vou colocar o order by e a coluna que eu quero que ele exiba em ordem alfabética, que é o nome cargo. E ele vai pegar todos os dados e exibir em ordem alfabética. Se você precisasse disso em ordem decrescente, ó, eu colocaria na frente o desk. E aqui, ó, ele vai retornar, tá? Do maior, né, para o menor, que seria o desk, certo? E exiba todas as colunas cujo salário seja menor que 1.000. Então, são todas as colunas, né, menores que 1.000. Então, nesse caso, a gente tem uma condição. Então, se temos uma condição, é aqui na frente. Ó. Todas, então, é asterisco. Where, tá? O quê? Salário, né? Então, salário, cargo, menor que 1.000. Ele vai exibir, ó, que seja menor que 1.000, né? Tá aqui. Ele vai exibir todos os valores menores que 1.000. No meu caso, só temos esses resultados. E o outro aqui, exiba o nome dos cargos cujo salário seja maior que 1.000. Agora é só invertido. Eu não quero todas, eu só quero a coluna nome, underline, cargo, cujo salário seja maior que 1.000. Tá? Só invertir o sinal aqui e tá pronto, tá? Ele vai exibir. Ah, mas eu quero saber quais são esses salários. Então, coloca aqui, ó, salário, cargo, né? Pra gente visualizar. Todos os salários que foram exibidos aqui, ó, são maiores que 1.000, tá? Então, é isso que eu tenho que mostrar pra vocês referente a DQL, tá? Uma introdução bem simples pra gente poder trabalhar, tá bom, gente? Bons estudos, tudo de bom.